Olá, amigos aprendizes do Evangelho. O nosso comentário é do 8º capítulo do Pão Nosso hoje, chamado Ansiedades, baseado numa fala que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, em que ele disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí a Muito bem. palavra. Ansiedade. Você vê que até naquele tempo se falava, né? Pois é, E é um tema bastante propício devido ao mundo moderno, né? Que a gente está vivendo aí. E esta questão da ansiedade é um dos desafios do século, porque tem muita gente com este mal e às vezes nem sabe identificar que tem, né? E é muito terrível, né? Ela é bem complicada. Por quê? As pessoas não sabem se tem ou não, não é fácil identificar, e a pessoa sofre, né? Diferente de uma outra, por exemplo, uma depressão. É mais fácil de ser identificado do que uma ansiedade. Só que para você chegar na depressão, você passou pela ansiedade, né? Então, é bem complicado. E são muitas as demandas que a gente não consegue dar conta. E quais são essas demandas? São as nossas necessidades que a gente gera e que muitas das vezes são necessidades fúteis, né? Que qual a diferença vai fazer na minha vida, né? E Pedro, naquela época, ele atendia lá na Casa do Caminho. E aí a gente não tem como quantificar o quantas não foram as ansiedades que Pedro teve que lutar para dar conta de tudo que ele atendia. Porque, veja, é, ele tinha que saber lidar com quem chegava, né? Porque quem chega ali já chega com ansiedade, já chega com dor, já chega com angústia, etc. Ele tinha que lidar com ele mesmo, né? Com a ansiedade dele, aquilo que ele tinha que fazer em pró daquilo que ele imaginava que tinha que fazer para o mestre, e tinha aqueles que os perseguiam. Então, olha só que luta que Pedro e os outros apóstolos não sofreram. E provavelmente esse termo ansiedade nem existia, né? Porque quem traz aqui o tema ansiedade, na verdade, é Emmanuel, né? Não é Pedro que traz. Mas Emmanuel pega esse versículo dele aqui e faz a questão, né? Então, assim, devia ser muitas ansiedades, muitas angústias que devia de ter. E nas nossas responsabilidades, nós também temos ansiedade, né? E aí, a gente só precisa parar um pouco, analisar, pensar, refletir sobre essas angústias, né? Orar. E este orar é a gente orar para pedir a Deus que nos dê força, fé, coragem. Coragem para a gente seguir adiante, né? E só este versículo aqui, ele daria uma aula, praticamente. Só que a gente não pode aqui ficar muito se aprofundar, né? Muitas vezes, nós, enquanto estamos ansioso, né? A gente se precipita e aí a gente solta lá uma resposta que é indevida, né? Muitas vezes isso ocorre, e a gente age por impulso, né? E aí a gente causa outras consequências. E aí, então, é quando a gente não reflete sobre as coisas.
sobre aquilo que a gente deve fazer, né? E aí, assim, muitas das vezes a gente não soluciona e a gente ainda bota um fermento na situação, né? E a coisa cresce ainda mais, né? E aí, quando a gente vai lá para o plano espiritual, a gente desencarnou. E aí a gente começa a ver as nossas passagens e fala, poxa vida, como eu pisei na bola. Olha, era tão fácil eu ter solucionado, né? Era tão fácil eu ter mudado o sentido da coisa. E aí a gente pôs tudo a perder, né? E aí a gente volta de novo como reencarnado para a gente novamente passar por essa situação, para a gente encarar de uma forma diferente, para que a gente possa crescer. Ah, mas e aí, Apolônia? Eu novamente pus o pé na jaca, né? Não deu certo. Bom, a gente tem a eternidade. E não significa que a gente vai ficar eternamente nos infernos, né? Como diz algumas religiões. Mas a gente não pode empurrar a coisa com a barriga. Então, eu não posso ser muito afoito nas minhas colocações e explodir, falar coisa que não deve. Se isso está ocorrendo com você assistido, é hora de buscar ajuda, né? Buscar uma terapia, buscar ajuda mesmo, né? Para que a gente comece a ter um pouco mais de reflexão, né? Nas nossas colocações, mas também a gente não pode empurrar com a barriga, né? E não cumprir com as nossas responsabilidades. Por quê? Por menor que seja as nossas responsabilidades, nós temos que ter e fazer de forma bem feita, né? E a gente tem que valorizar todas as oportunidades que a gente tem, por menores que elas sejam. E aí tentar viver na matéria e, e não na imperfeição do mundo, né? Porque muitas das vezes a gente faz alguma coisa, né? Que para o mundo moderno, isso aí não é nada. Isso aí tudo bem. Isso aí não tem problema. Mas na nossa consciência, a gente sabe que aquilo não está correto. E aí, se a gente se apegar às questões da matéria, porque tem muita gente, e eu conheço, né, pessoas que às vezes falam, isso aqui não tem nada não, isso por que não posso fazer? Aí todo mundo faz, entendeu? E se é meus filhos, eu falo, você não é todo mundo, né? Mas, porém, meus filhos são adultos, têm a vida deles e eu não posso mais intervir, né? Mas eu ainda falo isso para eles, vocês não são todo mundo. Mas aí a gente cria mais dores, né? Para nós mesmos. Então, a gente tem que agradecer o momento e esperar por tudo que virá, né? A gente está passando pela dor, a gente sabe que a gente não vai viver eternamente nessa dor. E isto vai passar. Como tudo passa na vida, passa as coisas boas, mas as coisas ruins também. Então a gente não pode se desesperar e a gente tem que esperar, ter fé, coragem, é, fazer as nossas preces, as nossas orações, né? Porque assim, a ansiedade existe e virá, né? Mas a gente tem que se apegar nas questões das leis divinas, né? Então, assim, ai meu Deus, eu estou ansiosa, né? Mas, poxa, peraí, vamos refletir um pouco. Se fosse, vamos pensar nos ensinamentos de Jesus, de Deus, tá?
como é que, né? E se a gente consegue fazer essa reflexão, a gente consegue desenvolver um pouco mais a nossa paciência, né? E o bem-estar que Emmanuel traz é o bem-estar na visão do Cristo. E a vitória que devemos desejar é a paz, é disciplinar-se, é ser perseverante para que a gente viva não só para agora, mas para a eternidade. É isso, Olivia, que você pode completar aí. Eu confesso que esse capítulo me surpreendeu, porque falando de ansiedades, me veio à mente antes da leitura é, a forma moderna de tratamento desse termo, que de certa forma é, tem sido tratado de forma muito comum na modernidade, mas eu não digo comum de simples, né? Porque você até destacou no começo o quanto isso pode desencadear desastres aí, inclusive optar, tantas pessoas que optam pela interrupção da vida, né, através do suicídio. É, mas aí vem o Emmanuel e traz algo como um tema que está desde sempre na humanidade, como uma forma de oposição ao exercício da fé. E o que me surpreendeu, o que já começou surpreendendo, foi a primeira frase, porque ele diz que as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Então, ele já começa mostrando a gravidade desse tema em todas as épocas da humanidade, como a forma que a gente tem, até pegando parafraseando algo que você falou aí, quando nós optamos por nos entregar ao mundo, ao jugo do mundo, e não ao jugo da espiritualidade. Então, aí ele chama atenção aqui, né? Ao invés de nós aprendermos e nos inspirarmos na natureza, como a gente já falou aí, por exemplo, tantas vezes sobre a semente, sobre o processo de desenvolvimento, maturação, toda a paciência que a gente tem que ter, que a natureza nos dá de exemplo o tempo todo, não, nós queremos as coisas no nosso tempo e não no famoso tempo de Deus. Esse é um aspecto muito grande e isso vale para todas as áreas da nossa vida. A gente nasce sem lembrar de nada, sem nenhuma referência à nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Poucos, diria que poucos, assim, têm realmente o contato da espiritualização, de pensar em algo além da matéria. E a Sim. matéria cria essa escravidão de que nós temos tudo sob controle, ou deveríamos ter tudo sob controle, o que é mentira, né? Nós não É. temos, a dor é inerente, a dor e os desafios em geral são inerentes ao processo aqui da encarnação, e se nós não nos basearmos na entrega a Jesus, né, que é isso, entrega a ansiedade, né, entrega essas suas angústias para que nós não nos precipitemos, para que a gente consiga continuar atuando na fé. E quando você falou o exemplo do Pedro lá do trabalho dos apóstolos, imagina o trabalho desafiador, porque eles estavam começando o exercício do que hoje se tem como cristianismo, né? É. E aí eu fiquei lembrando o quanto as angústias, essas ansiedades estão presentes até na obra do bem, pela insegurança que vem de, putz, será que a gente está fazendo certo? Aí Sim. vem uma dificuldade. Seja dificuldade burocrática, né? Porque quando você abre uma instituição, você lida com bastante burocracia e faz parte, né? Dar a Deus o que é de Deus e ao mundo o que é do mundo, né? É, então, você tem que cumprir as obrigações com a justiça, o financeiro da coisa, tudo mais, e vem as dificuldades de relacionamento entre os trabalhadores, dificuldades de todo tipo e falta de dinheiro para fazer as obras e tudo mais. E imagina o quanto isso gera insegurança para aqueles que não se apegam na fé acima de tudo. Lembrei lá do caso aquele caso famoso do Francisco de Assis, quando eles estavam lá morrendo de frio e o cara ainda fechou a porta do convento na cara deles, não acreditando que era Francisco de Assis, É. não sobrando ajuda, e ele manteve a confiança de falar assim, estamos na mão de Deus, fizemos tudo, enquanto o outro, se entregando à ansiedade, se desestruturou
a ponto de, por exemplo, falar: desisto de tudo, vou sentar aqui na neve e vou esperar a morte chegar. Esse é um exemplo, né? E aí eu fiquei Sim, pensando no quanto, falando agora da modernidade, né? O quanto a forma da sociedade moderna piora tudo isso, porque primeiro, a gente se afasta da fé, né? No sim, geral, infelizmente, as sociedades cada vez mais vêm se afastando desse aspecto de fé. E aí, se a gente pensar no quanto mudou, por exemplo, os sistemas de comunicação, antigamente, se um filho, por exemplo, ia estudar e ia trabalhar em outro estado, o que te restava? Esperar por uma carta, a gente como mãe, talvez, né? Esperar por uma carta, é, confiar, acima de tudo, que Deus estava na proteção. Aí hoje, como a gente tem uma via de comunicação, por exemplo, como o WhatsApp, que é um meio de comunicação instantâneo, a gente já vê. A pessoa recebeu a mensagem? Não recebeu a mensagem. Por que que ela não recebeu a mensagem? Por que que ela está sem internet? Recebeu a mensagem? Como que ela recebeu a mensagem, mas não acessou? Eu estou preocupada, eu quero a resposta. Visualizou e não respondeu, por que que ela visualizou e não respondeu? São vários aspectos que vão causando transtornos mentais gravíssimos. Então, apesar de as ansiedades existirem desde sempre, vem aí com a sociedade moderna a necessidade de a gente se equilibrar ainda mais na fé. Persistir ainda mais é tipo uma resiliência versus desespero, assim. É persistir na resiliência. É falar assim: tá tudo certo, tá tudo nas mãos de Deus. É continuar esse processo de aprendizado, de entrega das nossas angústias ao Cristo para não cair nessas ansiedades, nesses desesperos aí, lidar com a dor e com o desconhecido do que virá de desafio para a gente da forma mais tranquila possível. E ainda não é nesse capítulo, mas é em um dos 4 livros do Emmanuel, que eu nunca mais me lembrei de onde está, de onde esteve. Talvez em um dos comentários a gente esbarre por essa frase de novo, mas é uma das minhas frases assim que eu levo para a vida, de um desses 4 livros, em que o Emmanuel diz: Por que estás ansioso? Já vivestes milênios e tens a eternidade pela frente. O que é a nossa vidinha aqui? O que é esses aninhos, essas perto da eternidade que nós temos para viver? O que são 80, 90 anos de encarnação diante de todas as nossas vidas, de tantas que já tivemos e de tantas que ainda teremos? Então, por que nos entregarmos à ansiedade? é, é isto. E, como eu disse, né, eu acho que a população, por ter essa dificuldade de identificar o grau de ansiedade, ou se você é ansioso ou não, né? A gente tem tanta gente sofrendo da ansiedade. Olha, na dúvida, que a gente pense assim: estamos preocupados demais? Ansiedade, e voltemos para a fé. Sabe, diagnosticando ou não, que a gente não Sim, se deixe levar pro desequilíbrio. sim, E com se não certeza. estamos conseguindo manter a tranquilidade, que possamos pedir ajuda desde o começo. Porque a É, gente não precisa deixar ficar grave para procurar ajuda. Nem que é seja o verdade. atendimento fraterno no centro espírita, que é o resgate da fé, para a pessoa dar aquele up, né, no nosso ânimo de resiliência, de confiar e tudo mais. Continua difícil procurar uma ajuda especializada, porque os recursos do mundo estão aí para isso também. É isso mesmo. É isso, gente. Então, vamos para o encerramento, que hoje é comigo. Nós vamos assim mais uma vez, retirando os nossos melhores sentimentos e pensamentos, buscando o símbolo da nossa casa de Cataguases. Vamos trazendo esse símbolo e vamos imaginando que ele vai subindo muito alto, fora das esferas do planeta Terra, chegando até as esferas crísticas. Vai se enchendo das boas energias do Cristo, que vão assim se misturando com as nossas energias e vamos trazendo de volta este símbolo e envolvendo o nosso planeta Terra, abraçando este planeta neste símbolo
e as borboletas que vão se soltando e vão buscando todos os países onde a guerra impera, a fome, a violência, e vão buscando aqueles irmãos que estão necessitados, que estão passando por muitas dificuldades, aonde há catástrofes naturais ou acidentes, sejam eles de qual for o tipo e as consequências, vão assim envolvendo todos esses irmãos. Também envolvendo os irmãos que desencarnaram em função dessas questões, para que eles possam ser recolhidos, amparados e direcionados aos locais aonde vão recebendo as suas orientações. Mas vamos assim trazendo este símbolo, envolvendo nosso país com muitas energias de muito amor, de muita paz, serenidade, honestidade, que este símbolo e as borboletas possam ir se soltando e levando sobre Brasília, para que possa assim envolver todos os nossos meios políticos, para que possam ter discernimento, fé e coragem, para que possam tomar as suas decisões de forma correta na visão do Cristo. E aqueles que estão ali para não seguir estas orientações, que possam ser retirados, que possam ser afastados, que possam ser retirados da nossa direção do nosso país, para que assim a nossa pátria possa cumprir a função de ser a pátria do Evangelho, coração do mundo. Mas vamos assim buscando ainda todos os hospitais do nosso país, todos os leitos de dores, aqueles irmãos que se encontram nas ruas, que as borboletas possam levar até esses irmãos as nossas energias misturadas com do Cristo, e que eles possam se sentir renovados, amparados, mas também envolvendo todos aqueles companheiros que trabalham em prol do próximo, que esses companheiros possam ser fortalecidos e amparados, para não desistirem das suas jornadas, que tenham a coragem e a fé. Mas vamos também buscando todas as escolas do nosso país, que essas energias possam criar uma cúpula protetora em cada prédio, em cada escola, desde creches até as universidades, para que possam ser envolvidos todos os alunos, funcionários, professores, para que as energias negativas não cheguem até esses locais. Vamos assim ainda envolvendo o nosso estado, a nossa cidade, envolvendo todos os membros deste grupo, para que todos possam sentir essas energias de muita luz e muito amor. E vamos assim pedindo ao Mestre que possa envolver o nosso bairro, o nosso local de trabalho, e que possa assim, indo na nossa rua, junto com a sua equipe, e possa assim ir visitando todos os moradores em nossa rua, que todos os irmãos vão sendo visitados neste momento, e que o Mestre vai assim acalentando a cada necessidade, sejam elas físicas, morais ou espirituais. E assim nós vamos, visitando todas as casas até chegar na nossa, que ele assim vai adentrando a nossa casa, vai entrando pela porta principal e vai deixando plasmado muita saúde, muita luz, muita energia de amor e paz, muita perseverança, fé, muita honestidade em todas as paredes, teto, pisos, móveis. Vai abençoando todos aqueles que aqui se encontram, mesmo aqueles que estão longe neste momento, que possa essas energias chegarem até eles, para que eles possam ser adicionados nessas energias em muita luz,
Essas energias vão sendo tão intensas que vão buscando as portas e janelas, saindo pelos muros, buscando todos os nossos vizinhos e, se possível, todos os moradores da nossa rua e do nosso bairro. Vamos devolvendo o nosso símbolo à casa de Cataguases e vamos direcionando as nossas melhores energias a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. E até a próxima. Que assim seja. Até a próxima semana, pessoal.